Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. Na aula passada nós aprendemos que situações problemas são situações que precisam de quê? De solução, né? Nós aprendemos também a analisar e interpretar as situações problemas para entender o que está sendo pedido. E aprendemos também que quando se fala em situações problemas, a gente precisa se atentar a algumas informações que a situação problema está nos trazendo, certo? E aí, nós vamos agora exercitar de acordo com tudo que a gente aprendeu na aula passada. Olha só, aqui eu trouxe para vocês 4 situações problemas, tem 2 aqui, mais 2 aqui embaixo, onde nós vamos seguir os passos que nós aprendemos na aula passada para poder chegar no resultado, certo? Então, primeiro, acompanhe a leitura comigo, até porque esse é o primeiro passo para se resolver uma situação problema, né? Que é ler. Quem é que lembra? Então, vamos lá. Na primeira situação problema tem assim. Acompanhem comigo. Lúcia convidou 10 amigos para um jantar, mas 5 desses amigos não puderam comparecer. Quantos amigos estiveram no jantar de Lúcia? Então, olha só, aqui a gente tem uma historinha, né? Tá dizendo que Lúcia convidou alguns amigos para jantar, né? E alguns desses amigos não puderam comparecer. E aí a pergunta é, quantos amigos no final estiveram no jantar de Lúcia, né? A gente aprendeu que nós podemos utilizar 2 estratégias e uma delas é imaginar tudo que está se passando na situação problema, né? Podendo utilizar assim, ó, materiais concretos, isso deixa bem mais fácil. Então, olha só. Lúcia convidou 10 amigos para um jantar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Aqui nós temos o total de amigos que foram convidados para o jantar de Lúcia, certo? Mas aí a situação problema nos diz que desses 10, 5 não puderam comparecer. Como é que a gente vai fazer para resolver essa situação problema? Nós vamos tirar a quantidade de amigos que não puderam comparecer, certo? Então, vamos tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui os 5 amiguinhos que não puderam comparecer no jantar de Lúcia, certo? Sendo assim, quantos amiguinhos acabaram indo para esse jantar? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no final, aqui a gente descobriu que somente 5 amigos, né, compareceram no jantar de Lúcia. Mas se a gente for fazer isso utilizando as famosas continhas, como é que a gente vai fazer? Olha só, primeiro a gente separa os dados, né? Lúcia convidou 10 amigos para um jantar. E aí está dizendo que 5 desses amigos não puderam comparecer. Então, aqui está nos dando a ideia de tirar essa quantidade de amigos que não puderam comparecer ao jantar. Se está nos dando essa ideia de tirar, qual será a operação que eu vou utilizar para resolver essa situação problema? Nós vamos utilizar a subtração, isso mesmo. Então, vamos organizar esses dados aqui dentro, colocando primeiro a quantidade de amigos que foram convidados, né, que foram 10. Observando sempre o lugar de cada algarismo, né? Unidade na unidade, dezena na dezena, certo? E aí diz que 5 desses amigos não puderam comparecer. Então, vamos colocar aqui, ó, na casa da unidade 5, certo? Como nos dá a ideia de tirar, então nós vamos subtrair.
Essa será a operação que será utilizada para resolver essa continha. Então, vamos lá. 0 menos 5, será que eu consigo tirar a quantidade de 5 da quantidade de 0? Eu não consigo, né? Como é que eu faço nesse caso? Eu vou usar, ó, a questão do empréstimo, né? Vou pedir aqui emprestado uma dezena do vizinho, transformando esse 0 em 10, certo? Então, 10 menos 5, 5. Aqui que era uma dezena, passa a ser 0 porque emprestou. Então, essa é a quantidade de amigos que estiveram no jantar de Lúcia, certo? 5 amigos. Muito bem. Agora vamos para número 2. Acompanhem comigo a leitura. Antônio tinha 25 soldadinhos de brinquedo, mas ao acordar pela manhã, quando foi conferir sua coleção, deu falta de 8. Quantos soldadinhos ainda haviam na sua coleção? Então, olha só, vamos primeiro imaginar a situação utilizando aqui esses materiais concretos, né? E eu tenho aqui, de fato, soldadinhos mesmo, olha só. Primeiramente, diz que ele tinha a quantidade de 25 soldadinhos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, nós temos aqui a quantidade de 25 soldadinhos. O que que essa historinha nos conta? Nos conta que, ao acordar pela manhã, quando foi conferir sua coleção, ele deu falta de 8, né? Se ele deu falta de 8, então dá a ideia de tirar, certo? Então, vamos aqui tirar a quantidade de 8 soldadinhos. Olha só, acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tiramos aqui a quantidade de 8. Agora, vamos contar quantos soldadinhos restaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Assim fica bem mais fácil, né? E aí a gente chega à conclusão de que haviam apenas 17 soldadinhos na coleção do Antônio, né? Mas aí como é que eu posso calcular isso aqui, ó? Utilizando a famosa continha. Vamos lá. Ele tinha 25 soldadinhos, então vamos colocar aqui a quantidade de 25, que são 2 dezenas e 5 unidades, né? E aí ele deu falta de 8, né? Vamos colocar 8 aqui na casinha da unidade. Se ele deu falta, dá a ideia de tirar, né? Se dá a ideia de tirar, então nós vamos subtrair, certinho? E aí como é que a gente vai fazer? 5 menos 8. Será que eu consigo tirar essa quantidade de 8 da quantidade de 5? Não consigo, né? Porque 8 é maior que 5. Então, o que eu faço? Vou pedir aqui uma dezena emprestado. Vai ficar 15, né? 15 menos 8 vai ficar 7. Muito bem. E como eu emprestei aqui uma dezena para o vizinho, ele deixa de ser 2 dezenas e passa a ser uma dezena, né? O que eu faço com ele? Não tem nenhum número aqui embaixo para calcular, então eu apenas repito esse número. Haviam 17 soldadinhos na coleção de Antônio, certinho? Vamos para a próxima situação problema.
Olha só. Luciana tem 12 lacinhos e Mariana tem 20. Quantos laços Mariana tem a mais que Luciana? E aqui nós temos os lacinhos da Luciana e os lacinhos da Mariana, né? Aliás, vamos separar a quantidade de lacinhos da Luciana. Tá dizendo que Luciana tem 12 lacinhos. Vamos separar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa aqui é a quantidade de lacinhos da Luciana, certo? E está dizendo que Mariana tem 20. E qual é a nossa pergunta? O que quer saber aqui? Quantos laços Mariana tem a mais que Luciana? Então, olha só, de 12 para completar 20, nós vamos precisar de quantos lacinhos? Vamos contar. Aqui nós já temos 12 e aqui a gente continua. A partir do 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né? Quantos lacinhos nós precisamos aqui para completar a quantidade de 20? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, foi necessário 8 lacinhos para completar a quantidade de 20. Agora, trazendo para cá, para a nossa continha, como que a gente pode fazer? Olha só, está dizendo que Luciana tem 12 lacinhos e Mariana tem 20. Quantos laços Mariana tem a mais que Luciana? Aqui está nos trazendo a ideia de diferença, ou seja, qual é a diferença da quantidade de lacinhos de Mariana para a quantidade de lacinhos de Luciana. E a gente aprendeu na aula passada que quando dá a ideia de diferença, qual é a operação que a gente vai utilizar? É a subtração. Quando eu falo em diferença, eu falo em subtração, né? E na subtração, a gente coloca sempre o número maior em cima, que é a quantidade de 20. Então, vamos lá. Colocar aqui em cima o número 20, certo? E depois, embaixo, a gente vai colocar a quantidade de lacinhos de Luciana, que é 12. E como a gente precisa saber a diferença de 20 para 12, então nós vamos subtrair, certo? Então, vamos lá. 0 menos 2, eu consigo fazer isso? Eu consigo tirar a quantidade de 2 da quantidade de 0? Isso não é possível, né? Então, a gente vem aqui, ó, e empresta uma dezena. 10 menos 2, 8. Muito bem. E aqui, como ele emprestou, deixa de ser 2 e passa a ser 1. 1 menos 1, 0, certo? Mariana tem 8 laços a mais que Luciana. Entendido? Certinho? Então, vamos para a nossa última situação problema. Na sala de aula da professora Ana, tem 12 alunos. Desses alunos, 5 são meninas. Quantos são os meninos? Então, aqui nós temos a sala de aula da professora Ana, olha só. Vamos contar aqui quantos alunos ela tem, né? Na situação problema, diz que ela tem 12 alunos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui está dizendo que desses alunos, ela tem 5 meninas, né? 5 são meninas. Então, vamos aqui identificar as meninas. Olha só. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. E a pergunta é, quantos são os meninos? É só a gente contar o que sobrou, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, quantos são os meninos? São 7.
Agora vamos passar para cá para a nossa continha. Está dizendo que ela tem 12 alunos no total, só que 5 são meninos. Então, a gente precisa saber a diferença, né? E quando a gente fala em diferença, a gente utiliza a subtração, certo? 12 menos 5, eu não consigo, né? Como é que eu faço? Peço emprestado e fica 12. 12 menos 5, 7. Certo? E como esse aqui pediu emprestado, ele vai se tornar 0. Certinho? Então, olha só, o total de 7 é que são meninos, certinho? Muito bem, crianças, eu tenho certeza que vocês acompanharam direitinho aí de casa. Nossa aula vai ficando por aqui e para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!